Haikai com C, Haikai com K, Hai-Kai com K. Os micropoemas de origem japonesa aclimatados e amados no Brasil. Os haikais são micropoemas de origem japonesa inspirados na natureza. São tercetos, 3 versos, 17 sílabas, sendo que 5 sílabas no primeiro verso, 7 sílabas no segundo e 5 sílabas novamente no terceiro verso. Não é obrigatório seguir as 17 sílabas, é uma recomendação, é uma orientação. E o haikai, ele não deve ter título, não é recomendável que tenha título. Afinal, já é um poema curto, pequeno, um título já poderia direcionar, já poderia influenciar as interpretações que ele possa vir a ter. E rima, também não é necessário que tenham rima, embora muitas vezes as rimas aconteçam naturalmente. Agora vamos falar, nessa videoaula, nós vamos falar do haikai, da origem dele, nós vamos falar sobre o pai do haikai, nós vamos falar sobre as diferentes formas de haikais que hoje são escritos, praticados. Depois nós vamos trabalhar sobre a forma do haikai, o conteúdo do haikai, e vou dar vários exemplos para vocês de haikais criados por haikaístas brasileiros. A origem do haikai, como ele é hoje visto e trabalhado, é o Japão do século XVII, por meio de Basho. Basho era japonês, filho de uma família de samurais, e era um poeta andarilho, um poeta que tinha inúmeros seguidores, e ele viajava pelo Japão do século XVII, escrevendo seus memoráveis diários de viagem. E nesses diários ele fazia seus relatos, suas observações, entremeava esses relatos com haikais e também com desenhos. Forma do haikai. Então, aproximadamente 17 sílabas, 5 no primeiro verso, 7 no segundo verso e 5 no terceiro verso. A métrica, a forma de se contar o haikai praticado no Brasil, ela é diferente da forma de se contar o 5-7-5 no Japão. Nós contamos de uma forma que se segue a última sílaba, a sílaba tônica e a sílaba átona. Então vou dar um exemplo com um haikai da poeta Eunice Arruda. Por entre as flores, procurando pela mãe, dia de finados. Por entre as flores. Esse é um haikai de 4 sílabas, porque a quinta é átona. Por entre as flores, procurando pela mãe. 7 sílabas. A gente conta a última porque é uma sílaba tônica. Mãe. Procurando pela mãe. Dia de finados. 5 sílabas. Dia de finados. A última é uma sílaba átona. 5 sílabas se considera no Brasil redondilha menor. E 7 sílabas considera-se no Brasil redondilha maior. Quando a gente fala no conteúdo do haikai, ele também é dividido nos 3 versos. No primeiro verso é a situação, é o momento. Normalmente a gente situa o haikai dentro de uma estação do ano. No segundo verso acontece a ação, a variável.
exatamente alguma coisa acontece. E no terceiro verso, a gente tem a interação entre o primeiro e o segundo verso. No entanto, diferentemente do que acontece aqui no Ocidente, o terceiro verso, ele não conclui, ele não fecha, muito pelo contrário, ele abre, ele amplia. Então, o Haikai é considerado uma obra de arte, sendo que cada verso é membro dessa obra de arte. E o terceiro verso, normalmente, ele que provoca alguma sensação em quem está lendo o Haikai. Ele às vezes provoca provoca Vou dar um exemplo de terceiro verso. No céu azul, uma pipa flutuando, festa no coração. Vou dar um exemplo de segundo verso. Na Praça da Sé, os idosos tomam sol, sem falar nem ler. E vou dar um exemplo de primeiro verso. Chuva de verão. Transito no trânsito. Chora coração. É importante que o Haikai se refira às estações do ano, seja usando a própria palavra da estação, seja usando palavras que simbolizam a estação do ano. A gente chama de Kigos, termos de estação. Então, vou dar alguns exemplos. Ipê é um Kigô de primavera. Então, vou dar um exemplo de um Haikai do poeta Massuda Goga. As nuvens douradas flutuam no Pantanal, florada de ipê. Um Kigô de verão, praia. Um poema de Lucas Viriato. De infinitas lágrimas e farelo de polvilho são feitas as praias. Agora, um Kigô de outono, poema do poeta Massuda Goga. Já o sol caiu, as frutas dos caquizeiros no escuro brilhando. E um Kigô de inverno, fogueira, um poema da poeta Eunice Arruda. Ao redor da fogueira, os amigos conversam. De onde vem o calor? Em relação ao conteúdo, aos estados de espírito essenciais para a prática do Haikai. Segundo o estudo de Reginald Blythe, na tetralogia que ele desenvolveu, chamada Haiku. E todos os Haikais que vão dar os exemplos desses estados de espírito são do haikaísta Kobayashi Issa, japonês do século XVIII. Abnegação. Fora do saquê, assim é a minha vida, uma noite fria. Aceitação da solidão. Só estando aqui, estou aqui e a neve cai. Desprendimento. Entramos na primavera com nossas roupas de todo dia, eu e o pardal. Ausência de ego. Noite de verão. Até as estrelas sussurram entre elas. Acolhimento da contradição. Todo tempo eu rezo para Buda e continuo matando mosquitos. Liberdade. Nada mesmo, mas o coração tranquilo e o ar frio. Simplicidade. O plantador de nabos aponta o caminho com um nabo. Ausência de moralidade. Sobre a montanha, a lua ilumina o ladrão de flores.
Amor, pelos seres, pelas coisas materiais. Rouxinol, esta cerca foi reservada só para você. Coragem, primeira neve forte. Nesses tempos, o tesouro é o pinico. Humor, minha casa, um lugar muito famoso para os mosquitos. Grata aceitação, pelas rugas da minha mão, tropeça o vagalume. Materialidade, a nuvem vira montanha, que vira nuvem. Agora vamos falar dos haikais praticados no Brasil, haikais tropicais. De todas as formas poéticas do Oriente, o haikai parece ser a que melhor se aclimatou na floresta de signos da literatura ocidental. É a forma poética mais praticada no Brasil da atualidade. Segundo Adriana Calcanhoto, na antologia Haikai do Brasil, ela diz: nos laços Brasil-Japão, penso que o haikai cumpre a mesma trajetória das sandálias de dedo, que diferentemente do que se pensa, não são havaianas, mas japonesas. Inventadas no Japão, foram transformadas no Brasil, resultando no calçado mais democrático do mundo, além de ser uma representação do Brasil no exterior. Agora, uma pequena seleção de haikais brasileiros, de haikais tropicais. E vamos começar com Paulo Leminski, considerado o maior haikaísta do Brasil. Ele foi um poeta curitibano, também letrista, publicitário, tradutor, biógrafo e faixa preta em judô. Ele tem um estilo muito peculiar de haikai, como vocês vão perceber. Pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. À noite me pinga uma estrela no olho e passa. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Nuvens brancas passam em brancas nuvens. Abrindo o antigo caderno foi que eu descobri, antigamente eu era eterno. Confira, tudo que respira, conspira. Duas folhas na sandália, o outono também quer andar. Primeiro frio do ano, fui feliz se não me engano. Haikais de Teruko Oda, que eu considero a embaixatriz do haikai no Brasil, poeta com extensa obra publicada, também organizadora de livros, de encontros e também de oficinas. Dia de Ano Novo, na agenda nenhuma pendência, mas esta saudade. Dia de Finados, sobre a antiga sepultura, o salgueiro chora. Chuva de verão, o céu fecha sua janela e eu também. Luz crepuscular, um último arco-íris na ponta do pinheiro. Agora, os haikais de Milor Fernandes. Ele foi um grande desenhista, humorista, tradutor e jornalista. Conquistou notoriedade por suas colunas de humor gráfico em publicações como Veja, O Pasquim, Jornal do Brasil. E ele foi um grande divulgador do haikai no Brasil, explorando sua vertente humorística. Quantas palavras de amor morrem no apontador,
Goze. Quem sabe esta é a última dose? Na poça da rua, o vira-lata lambe a lua. Se só ouvir, eu nunca vou me repetir. Nos dias cotidianos é que se passam os anos. Agora, Haikais de Alice Ruiz, S., haicaísta curitibana, também letrista, tradutora e conduz oficinas e palestras de haikais. Rede ao vento, se torce de saudade sem você dentro. Silêncio na mata, a mariposa pousa na flor. Outro silêncio. Minha casa, o sapo já sabe entrar e sair. Diante do mar, 3 poetas e nenhum verso. Apresentei o haikai, falei da origem, depois sobre características dele, quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto aos termos de estação, aos estados de espírito essenciais para a prática do haikai. Depois houve vários exemplos, de haikais, de haikaístas consagrados brasileiros e estilos completamente diferentes, ora mais tradicionais, ora mais livres, ora irreverentes, ora mais do estilo humorístico, enfim. E agora fica uma sugestão para vocês que gostaram, que querem praticar o haikai. Acho que um ponto de partida seria uma observação do meio ambiente, do local, do entorno, uma observação das mudanças das estações, das transições das estações, a contemplação da natureza no seu percurso do dia a dia e momentos de quietude e de observação, contemplação para registrar os seus próprios haikais em 3 versos.